Saludo a todos los hermanos Saudação a todos os irmãos allá lá en el Perú, no Peru, desde acá, desde Calley, Puerto desde Rico. daqui de Caiei, Porto Rico. Hoje, Viernes 19 de abril sexta-feira, 19 de abril deste ano de 2024. Es para mí un privilegio, É una para mim um bendición poder privilégio, uma saludarles bênção poder saudá-los e desearles las más desejar a grandes vocês bendiciones as que mais Dios grandes tiene bênçãos este que tiempo Deus tem final, neste tempo en final, esta dispensación del nesta reino, dispensação do la reino, cual a qual Dios está cumpliendo Deus está y está cumprindo, llevando a ela cabo está todo el realizando programa todo o programa no qual está contenida está contida a ressurreição e a de cada uno de nosotros. transformação de cada um de nós nesse programa. En el tiempo de la primera No venida tempo del da Señor, primeira vinda do Senhor, en el cumplimiento de las no Escrituras, cumprimento das Escrituras venida, para a sua primeira vinda, Él estuvo llevando a ele cabo esteve una obra realizando, fazendo correspondiente uma à Era obra de Pedra que Angular, pertencia à Era de Pedra porque Angular, la porque primera venida del a Señor primeira vinda do Senhor es é cumplida cumprida en Edad de Piedra Angular, em Era de Pedra Angular. y la cual tiene E dos partes. ela tem duas Su primera partes, venida a sua como primeira cordeiro, vinda como cordeiro y su segunda e a venida sua como segunda león de la vinda tribu de como Judá. leão da tribo de Y Judá. las dos venidas E as duas vindas são en Edad de Piedra em Angular. Era de Pedra Por lo Angular. tanto, todas las Acontecem em bendiciones que Era de Pedra fueron Angular. Portanto, todas as cumpridas bênçãos que foram en esa Edad de cumpridas Piedra nessa Angular, Era de Pedra Angular, con la venida del Mesías, com a vinda do en Messias, ese joven carpintero nesse de Nazaret jovem llamado Jesús, carpinteiro de Nazaré chamado el Jesus, quem impartía vida eterna a todo repartia a aquel que vida creía eterna para todo en su aquele que primera cria na venida, sua primeira vinda, en su segunda na venida, sua segunda vinda, cumple la promesa cumpre a de que promessa los escogidos de de que Dios os escolhidos de estariam Deus que estariam recebendo a sua vinda receberiam essa dupla porção. la segunda parte, A que es el segunda cuerpo parte, eterno que y é o corpo glorificado. eterno e glorificado. Y E essa edad de piedra essa angular era de pedra dispensação angular, do reino, dispensação vean, do reino, começa vejam, ela começa nosotros nós en estando estos cuerpos nestes corpos terrenales. terrenos, terrestres. Experimentamos todo lo correspondiente tudo o que corresponde a esse reino messiânico, glorioso reino milenar, estando nestes corpos. corto. Tudo num tempo curto. El Ou tiempo tudo de la isso num primera tempo venida del curto. O Señor, tempo da primeira vinda do Senhor, os discípulos experimentaram aquilo que estaria acontecendo em 2000 anos, ou durante 2000 anos. Agora, na dispensação do reino, nós estamos experimentando o que seria o milênio, ou no milênio. Agora, tudo isso cada vez vai mais e mais aumentando, tudo isso, até chegar a esse tempo onde foi levado. O nosso irmão Brana foi levado nesse dia, nessa atividade ou reunião, nesse dia onde ele viu aí alguém pregando. Veja, ou seja, ele viu pregação porque ele tinha visto a coluna de fogo falando com alguém. E ele também viu chamadas ao altar, ele também viu a fila de oração, ele também viu pessoas entrando por um lugar e saindo, sendo curadas. Entravam doentes ou enfermos e saíam sendo curados, ou já curadas. E tudo isso, diz o nosso irmão William, que tinha uma outra pessoa ministrando aí. Não era o irmão Brana, nem tampouco era o anjo, porque estava junto com ele. Era quem mostrava para ele tudo isso. Para o cumprimento da ressurreição, já haverá realizado, Deus já terá feito no meio da sua igreja uma obra de preparação, nesse ensinamento sobre carpa, tenda que foi prometido, que daria a fé de rápido, esse ensinamento. Agora veja vocês que não podemos esperar, como muitos esperam, ou estão esperando que o nosso irmão William regresse na ressurreição, volte para cumprir a promessa da fé de rápido em uma grande carpa catedral. E muito menos para cumprir Apocalipse 11. Porque um corpo glorificado, um corpo eterno e glorificado, ele não vem, já não vem para morrer, tem que ser um instrumento, um véu de carne,
no qual, onde Deus está manifestando os ministérios de Moisés e Elias, e esse ministério, ao estar adotado esse ministério, pode pôr a sua vida para voltar a tomá-la. E isso foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando antes, 6 meses antes, ele foi adotado no Monte da Transfiguração. Agora, tudo isso nos mostra, diz o irmão Brana, tudo isso nos mostra, na página 42 do livro de Citações, nos mostra o que seria Deus neste tempo, mostrando a ordem da sua vinda e como se veria o Filho do Homem glorificado. Como seria visto? É com o ministério de Moisés e Elias no meio da sua igreja, manifestando esses ministérios, trazendo a fé de rapto aos escolhidos de Deus. Agora, para muitas pessoas, elas esperam o cumprimento da promessa de uma certa forma, de um certo jeito, porque sempre o instrumento, o véu de carne, sempre é o tropeço. Esperavam lá na primeira vinda do Senhor, esperavam que ele viesse ao sumo pontífice, descendo, diz o irmão Brana, com uma escada, uns escalões desde o céu, brilho, discos voadores, e apareceria aí para os saduceus, para os fariseus, e cumpriria a sua vinda. Mas lhes veio num simples jovem construtor, obreiro da construção. E a primeira coisa que diziam é: este é filho de fornicação, este tem demônios, e pelo dedo de Beelzebu ele expulsa demônios. Ou seja, aqui os incrédulos, mesmo que eles vejam a Deus operando através desse instrumento no meio do seu povo, pelo instrumento sempre vão pintar ele como um louco, chamá-lo de louco, de que tem demônios, e eles se agarram nisso para justificar a sua incredulidade. Assim aconteceu com Jesus. Eles não esperavam que o cumprimento da vinda do Senhor no meio do povo hebreu fosse dessa forma, desse jeito. E isso é exatamente, diz o irmão Brana, porque seria paralelo em tudo. Isso é com exatidão, e é o que está acontecendo neste tempo final. Deus cumprindo a sua promessa, a sua palavra, a qual ela foi prometida que no meio da igreja Deus estaria ministrando, no meio da sua igreja, a coluna de fogo, operando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, ou de Jesus, Moisés e Elias, no meio da sua igreja, trazendo essa fé de rapto. Agora, como é que Deus estaria realizando, cumprindo essa promessa da mesma forma que ele fez em todos os tempos, através de um instrumento? Porque quando ele diz: se não vigiam, lhes passará em branco, despercebido. Se o irmão William ressuscita e está conosco em um corpo glorificado, quem isso vai passar despercebido? Por ninguém. Ele vai voltar em um corpo eterno e glorificado, claro que sim, na ressurreição. Mas, antes que aconteça a ressurreição, Deus está operando no meio do seu povo, operando esses ministérios de Apocalipse 11, onde no final desse ministério já todos conhecemos o que vai acontecer no final, que matarão a esse que tem esses ministérios. E aí, 3 dias e meio, o que é que vai estar fazendo nesse tempo? Julgando, na sexta dimensão, julgando, porque ele diz que ele virá a ti e te julgará, e ele escreve aí Apocalipse 11, ou seja, estão esperando a Moisés e Elias para que ele realize aí o juízo, para, se eles se saírem bem, então voltar à terra. Quando o irmão Brana está vendo tudo o que está acontecendo aí e diz que depois o anjo e ele descem, já tinha acontecido o juízo. O juízo divino lá já tinha acontecido. Todas essas coisas são as que a noiva já entendeu, tem entendido e tem compreendido isso, e já está bastante adiantada em todo esse conhecimento, em todo o ensinamento que Deus nos tem trazido, nos trouxe. Mas vejam vocês, o incrédulo, vejam vocês, os Judas deste tempo são os que vão, se retiram, vão embora,
e depois eles vêm ou voltam porque continua acrescentando gente, se juntando gente, e depois eles vêm com essa quantidade de gente contra a noiva, que viria a ser, e é o Concílio Mundial de Igreja, porque são os Judas, aqui em Porto Rico, eu não sei como são chamados, são aqueles que são os que fazem brincadeira, que zombam, são os zombadores que ficam falando contra porque conhecem a mensagem. São os que pensam ser grandes. Não, eu não fiz nada. Mas vão lá e falam as coisas. Ficam cochichando as coisas que Deus está fazendo, realizando aqui. Esses são os Judas modernos, que são aqueles que entregam a palavra neste tempo final e a crucificam. Eu faz pouco eu falei que falam com Miguel que é Judas, falam que eu sou Judas, e outros pastores também que são Judas, mas vejam, eles não percebem que são eles os que crucificam o Senhor, que é o verbo, a palavra, o crucificam pela segunda vez na esfera espiritual, no campo espiritual. Depois isso vai se transformar no físico, vai virar físico, no campo físico. Mas vejam que isso já foi profetizado, que seria dessa forma, desse jeito. Eles são os que neste tempo final cumprem aquilo que Judas cumpriu lá. Porque a palavra, para a palavra ser crucificada, ela tem que estar velada. Tu não podes entregar uma palavra que não está velada em carne humana. Não podes entregar um homem que está morto. Pelo contrário, tu entregas um homem, ou bem melhor, entregas um homem que nele está a palavra e tem que estar vivo. E aí se cumpre essa parte da ferida que Moisés fez na segunda rocha, e isso lhe custou não entrar à terra prometida. Portanto, aqui eu estou com o nosso irmão reverendo Ronald, que está levando essa saudação para todos lá. Portanto, isso custou a Moisés o não entrar à terra prometida. Ele custará a todos aqueles que estão entregando, crucificando a palavra, lhes custará o não entrar à terra prometida do novo corpo. E para isso, esses anjos ceifadores, segadores, é o trabalho e o labor que eles estão realizando, fazendo de segregar, de colocar o trigo no celeiro e os outros jogá-los nas trevas, onde será o choro e o ranger de dentes. Agora, olhem vocês uma coisa. Quando uma pessoa fala do choro e do ranger de dentes para essas pessoas, porque o mundo estará sofrendo muito por causa dos juízos divinos, e eles também. Porém, quando se fala do choro e do ranger de dentes, não tem coisa mais terrível de que você conhecer, ficar sabendo que estava contra o programa divino, que você perceba que você entregou, crucificou a palavra, e você tentará de tirar a sua vida tal como Judas fez, mas a morte fugirá deles, diz. Esse sofrimento é tão terrível, é pior esse sofrimento de que se os matassem nesse momento, nesse instante. Conhecer, saber que eles foram os que tiveram combatendo o programa divino sob carpa tenda e atacando a carpa, e atacando o ministério e falando que é Beelzebul, que é o diabo, que é o impostor, que tem demônios, que também o diabo faz milagres e faz coisas. Todas essas coisas, essas pessoas já cruzaram a linha, e não existe misericórdia, não tem volta de voltar, não tem jeito de voltar para trás, de voltar. Assim que tudo isso tinha que ser assim, tem que ser assim, porque as Escrituras também têm de se cumprir ou se cumprirem para essas pessoas. Portanto, povo peruano, continuem agarrados da arca da palavra, a qual está falando com vocês desde a carpa catedral, onde quer que você esteja. Por isso que ele dizia, conecte-se com a grande carpa catedral. Não é que o pastor venha com todo o grupo para Porto Rico, senão que ele lhes falou o como estar em Porto Rico. De que forma? Como? Conectando-se com bons telões, com bom som, e diz que até o devocional, ou seja, deu a forma, o jeito, a maneira de estar aqui junto conosco. E já depois, quando já se esteja no novo corpo eterno e glorificado, já estaremos todos e estaremos unidos, esse grupo de jovens unidos para sempre, para toda a eternidade. Já, se Deus permitir que se mantenha a carpa, que a carpa fique para esse tempo, para o milênio,
Ou seja, que não seja destruída pelos juízos divinos, isso já é um assunto, uma questão de Deus. Mas a função da grande carpa catedral é agora. Agora é que está tirando-se proveito dela, da grande carpa catedral. Porque a parte mais importante, a parte onde Deus está repartindo a fé de rapto. Depois que sejamos transformados, já não faz falta. A grande carpa catedral não fará falta ou não faz falta. Se Deus permitir tê-la de pé nesses 30, 40 dias, que a terra vai ser estremecida, amém. Mas até o momento onde ele viu todas as curas, todas essas coisas, ainda estávamos nestes corpos, ainda havia um ministério operando aí em carne humana. E já depois que aconteça a ressurreição, já daí para a ceia das bodas do Cordeiro, aqueles que queiram ficar para usar a carpa, nesse tempo, depois da ressurreição, aqui a terão, e já tem um lugar para ficarem. E tem a mensagem, porque eles dizem que escutam só a mensagem, pois aí vão ter todas elas, tudinho, para que fiquem com o resto desse mundo denominacional e que lhes ajudem, porque são pessoas que, como elas conhecem a mensagem, também vão ser de ajuda na grande tribulação com todas essas pessoas. Para todas essas pessoas, tem que se ter o conhecimento da mensagem para ser de ajuda na grande tribulação. Assim que para vocês também é essa parte que... Por essa parte que vocês farão, se é que ainda não cruzaram a linha. Alguns não cruzaram a linha. Então obterão a purificação durante a grande tribulação, para que possam depois viverem ou viver eternamente depois da segunda ressurreição, depois do milênio ressuscitam. E aí, se saírem bem, ou seja, se não cruzaram a linha, obterão vida eterna. Toda essa terceira etapa é para todos os grupos. É impactado, causa impacto em todos os grupos, mas o grupo mais importante para Deus é a igreja noiva, são os escolhidos e o povo hebreu. Assim que em frente, povo peruano e toda a América Latina, e onde quer que vocês, onde quer que estejam escolhidos, um filho de Deus se preparando para a vossa transformação. Já são as 5h15 hoje, já temos bem próximo a atividade, a reunião, já tenho tudo para falar-lhes nesta noite, durante esta noite, sobre o tema, ou com o tema A Casa do Novo Pacto, a Casa de Deus sobre o Novo Pacto é o tema de hoje, e nós esperamos grandes bênçãos da parte de Deus. Aqui eu estou no escritório, aqui, recebendo, atendendo o momento ao Ronald Rios, atendendo o reverendo Ronald Rios de Lima, do Peru. E já estaremos nos preparando para falar, conversar com vocês antes da mensagem. O que Deus nos tenha para este momento. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. Eu estive folheando, lendo um livro do Espírito Santo na Rua Azusa, assim, e aí tem o irmão William tem bem marcado, bem marcadinho, onde um dia 19 de abril caiu na quinta-feira, foi quando começou esse movimento. Lá ele conta, relata isso, podemos colocar essa partezinha desse livro que o irmão William tem. Ou seja, que num dia como o dia de hoje, aconteceu algo muito importante lá na Rua Azusa. Desde o dia 14 de abril, por aí, diz umas datas por aí, mas o irmão William anota, coloca 19 de abril de 1916. Assim que hoje é um dia muito especial. Bom, que Deus abençoe e Deus os guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.